Bora aqui, iniciando a gravação. Pessoal, bom dia. Vou me apresentar aqui primeiro, pode ser? Claro, uma Beleza. honra. Meu nome é Fernando, bem-vindos a mais um dia da Semana de Segurança Microsoft. Hoje nós vamos falar sobre detecção de ameaças com o Advanced Threat Analytics. E está aqui comigo o Eduardo, que é o cara de ATA. Nada, sou amigo do cara só. Tudo bom, Du? Tudo bem, você, Andreasi? Joia. O Andreasi, para quem não conhece, ele é o cara aqui de Microsoft, ele é o responsável pela área de cloud da Microsoft, tá? Puxando frente de segurança também, MVP Microsoft. Se eu for ficar falando aqui do currículo dele, vai um tempinho, né, Andreasi? Você está convencido agora que a gente está falando. Primeiro que trazer você de segurança para falar de segurança Microsoft, né? Já é uma Então, loucura, né? você Já pode tamo- dizer que eu sou o cara que tá te convencendo a falar um pouquinho também do desse mundo mundo de Microsoft. segurança. E meu nome é Eduardo, olá, bom dia a todos, tá? Eu sou responsável pela área de segurança aqui na Red Belt, a divisão de negócio Red Safe, tá? Então, é a nossa área de segurança. E a ideia aqui, que o Andreasi vai passar para vocês, é de nós falarmos um pouco sobre o ATA. Andreasi, o que vai ser hoje esse nosso workshop do quarto dia já, né? Quarto dia. Bom, Du, eu acho que hoje é um dia muito interessante porque o ATA ele faz parte do EMS, é um dos 5 produtos que a gente tem dentro do EMS, e é um dos produtos que nós, quando conversamos com o cliente, quando falamos, demonstramos, quando a gente vai a fundo, né, em nossas reuniões com clientes geralmente a gente fala com áreas de segurança, né? Com certeza. Então, a gente está falando com os clientes da área de segurança desses clientes, com a área de segurança, e é um dos produtos que tem maior atenção, é um dos produtos que os clientes realmente estão olhando Chama com maior atenção bastante, né? carinho. Chama muita atenção. Então, eu acho que na apresentação de hoje a gente vai poder entender um pouquinho como que o ATA traz diversos benefícios para o ambiente corporativo e ajuda muito na detecção de ameaças dentro do meio ambiente. Tá? A gente deu alguns dados lá no primeiro evento dessa semana, né? como 8 meses para descobrir que você foi hackeado, tem um atacante dentro da sua rede. E o ATA, eu acho que ele vem para mitigar muito todos esses riscos, né, que a gente tem no nosso ambiente interno. Compartilhamento de senha, comportamento de usuário, comportamento de administrador, detecção de ataques, né, de diversos ataques. Você vai mostrar aí, ó, eu imagino, alguns hoje. Né? Não, vamos apresentar hoje. A ideia aqui hoje, pessoal, nos próximos slides o Andreas ele vai dar um insight sobre o que é o ATA, né? E depois a ideia aqui não é nós ficarmos nos slides, tá? Igual fizemos nos outros dias. É a gente ir para demonstração mesmo, botar a mão na massa, realizar alguns ataques aqui de invasão interna e para vocês identificarem como que a ferramenta funciona, qual que é a reação dela. Então, Andreas, me tira uma dúvida. O ATA, então, ele é um programa, certo? Ele é um servidor. A gente, diferente de outros produtos do MS, ele não é um produto baseado em cloud. Tá. Ele é 100% on-premises. A gente vai entender aqui nos próximos slides um pouco da arquitetura, né? Legal. Não requer uma arquitetura tão robusta, pelo menos em quantidade de servidores, um cluster, alguma coisa assim desse tipo, não. Ele basicamente vai ter um servidor de console, um servidor de um data center, a gente chama, e vai ter um servidor que vai ser o gateway, que vai estar conectado a esses Active Directories, tá? E aí no Gateway a gente tem duas modalidades, que é o Azure, na verdade o ATA Gateway e o ATA Gateway Lightweight, tá, que é um ATA com requisito de hardware menor e que pode ser instalado também no Active Directory. Maravilha. Bom, acho que você pode passar aí para os slides para a gente já ir para realmente o que é o ATA, né? Exato. Andreas, o ATA, se nós pegarmos realmente como ele funciona, nós havíamos até comentado, né, que ele tem inicialmente duas engines principais, correto? Duas características principais, né? Para detectar esses ataques internos, para detectar tráfego malicioso dentro da sua rede, tentativas de escalação de privilégio e outros que nós vamos mostrar. Exato. E quais são esses dois, Andreas? Olha, eu acho que eu vou até começar por esse que você comentou, que é de detecção de ameaças dentro do meio ambiente.
Então, assim, que tipo de ameaças eu estou falando? Elevação de privilégio, movimentação lateral, ataques do tipo Pass in the Hash, Golden Ticket, Brute Force, Brute em cima do Force. usuário. Uma pergunta que fazem muito. Estou sofrendo um ataque de Ransomware, que é um ataque super comum hoje em dia, né? A gente tem X ataque de Ransomware por semana aí. Se o ATA detecta isso também. O ATA detecta? O ATA detecta O ATA também. pode ajudar você nessa detecção. Ele identifica o ransomware, que é aquele tipo de ransomware que faz a exploração de outras pastas. Então, quando você é infectado por ransomware, ele tenta localizar outras pastas na sua rede, pastas compartilhadas. Exato. Nessa tentativa de acessar... Esse comportamento já é um comportamento suspeito. Suspeito, correto. Importante dizer também que o ATA ele detecta. Em nenhum momento o ATA ele tem a função ou a responsabilidade no ambiente de prevenir, de corrigir. De corrigir, né? E então, de responder, né? Ele ele age, na verdade, ele age naquela camada de detecção de ameaças. Esse é um pilar que hoje você faz a implantação do ATA e imediatamente você já usufrui, vamos dizer assim, desses benefícios do ATA. Maravilha. Ok? Pessoal que está dizendo aí, o áudio está ok para vocês? O Eduardo comentou que o áudio dele tá ruim. Só me confirmem. Normal. Maravilha, vamos lá. Bom, um CIEM, a gente sempre explica essa questão do CIEM, é um correlacionador de logs. No primeiro evento que a gente fez hoje, primeiro evento que a gente fez essa semana, a gente falou um pouco de OMS, que também faz um pouco de correlação de logs, mas um CIEM, e aí a gente tem vários tipos, né? O do Keyradar, AllenVolt, quais são os mais comuns aí? Hoje é Keyradar, Splunk, AllenVolt, HP ArcSight. Então, o CIEM nada mais é do que realmente um coletor e correlacionador de logs, tá? Se até sua máquina de café gera logs, o CIEM ele captura esses logs e faz o correlacionamento, tentando identificar se é algo malicioso, se é um ataque ou se é uma normalidade do seu sistema. Legal, o ATA com certeza se integra com o CIEM também, envia dados para esse CIEM. Bom, a gente falou de uma das características do ATA, que é a detecção de ameaças. Nós temos outra, que é o Behavior Analytics. Que é basicamente a análise comportamental do usuário. Essa, sem dúvida, Andreas, acho que é a melhor característica da ferramenta, realmente. E aí, exemplos de análise de comportamento. O Andreas loga todo dia 9 horas numa mesma máquina. Num determinado dia ele chegou e fez um logon em uma outra máquina. Ele vai te alertar. O mesmo usuário está fazendo 3, 4 logons ao mesmo tempo na rede. Isso pode ser um ataque, pode ser um compartilhamento de senha, pode ser alguma anormalidade dentro do seu ambiente. Um administrador foi ingressado dentro de um grupo Enterprise Admin e logo em seguida foi retirado do grupo Enterprise Admin. Ações diversas do ambiente, que não são ações padrões, são identificadas como um comportamento anormal e você pode, através desse feedback que o ATA gera, tomar uma ação. E você pode ensinar o ATA a também não detectar ações que, para ele, no primeiro momento, não deveriam ser normais, mas que são normais. Então, você também ajuda nesse processo de aprendizado do ATA. Na console do ATA, o Eduardo vai mostrar depois, na console do ATA você consegue sempre interagir com esse machine learning que ele tem. Correto. E com a ferramenta. Então, de forma resumida, Andreas, me corrija se estiver falando alguma besteira, o ATA ele funciona com duas principais engines, tá, gente? A primeira é para detectar ataques já conhecidos, que aí ele está usando uma base de assinaturas, como qualquer outro tipo de ferramenta de análise interna da rede. E a outra engine dele é a de análise comportamental, que aí é onde está a inteligência do negócio. Exato. Legal. No próximo slide a gente consegue justamente ver, né, reforçar um pouco do que nós estamos falando. No primeiro momento ele analisa todos os tráfegos coletados do Active Directory
ok? E como o próprio slide diz aqui, ele pode enviar isso para o CIEM também. Correto. Então ele faz a análise do que ele detectou ali de logs que foram gerados pelo próprio Active Directory. Então a gente pode afirmar que o ATA está totalmente conectado ao meu Active Directory e é dali que ele consegue ler todos os logs e, como a gente estava explicando anteriormente, gerar uma análise de comportamento ou Correto. até uma detecção de ameaças. Correto. Certo? O segundo passo é justamente esse processo de aprendizado, que é dali que ele vai começar a gerar a análise de comportamento. Uma vez que eu faço a implantação do ATA, essa análise de comportamento demora em torno de 30 a 35 dias, por aí? Por aí. A Microsoft até informa que são 28 dias, né? Mas podemos considerar de 30 a 35 dias, já que consideramos o próprio dia a dia nosso normal, horários de trabalho e tudo mais. É importante esse período para que ele possa realmente ter uma base, uma referência para ele poder gerar análise de comportamento. E o terceiro passo é justamente fazer a detecção. Maravilha, Andreas. Bom, aqui a gente fala de alguns benefícios, né, que eu acho que na prática, Rodrigo, verifica para mim se agora corrigiu aí. Às vezes a sua conexão de download. Estamos aqui testando, vamos ver se estabilizou, legal. Bom, quando a gente fala de alguns benefícios do ATA, acho que nem adianta, viu, Andreas, a gente falar deles agora. Acho que é legal a gente mostrar na prática mesmo quais são esses benefícios, né? Os benefícios é um pouco do que a gente já falou, né? Uma detecção rápida e com análise de comportamento, né? Se adaptar aos seus atacantes, ou seja, como a gente comentou, o ATA ele não tem a pretensão aqui de corrigir um ataque, né? Na verdade, você pode entender como esse ataque está sendo feito, você pode tratar esse ataque de inúmeras formas, certo? Excelente. Você pode ter um honey token, você pode ter enfim, várias formas de você tratar esse ataque. Ok? Você pode até, muitas vezes, me corrija se eu estiver errado, Eduardo, ficar escutando esse atacante, né? Ficar analisando qual é a estratégia desse atacante, até para você conhecer ele melhor. Isso geralmente é algo que... É algo que precisa ser feito e precisa ser acompanhado, né? O Rodrigo aqui está reclamando da imagem. O áudio, a conexão aqui para a gente está boa. A gente consegue ver aqui pela performance de rede que está boa. Só ver aí para vocês, pessoal, no próprio Skype, ele disse se a sua conexão está boa ou ruim. Ali em cima. Legal, tá ok para a galera. Bom, vamos embora. Bom, então a gente tem aqui agora uma visão, né, dos ataques, e eu acho que dentro daquilo que a gente estava falando, esse slide mostra um pouquinho quais são os tipos de ataque que existem, né, e que a gente pode detectar com ATA. E eu vejo vários aqui que são bem comuns, né? Quando a gente está falando realmente de um atacante ou de algum colaborador mal intencionado na sua rede, a primeira coisa que ele faz é o que a gente chama de reconhecimento, né? Information getting, né? E coisas desse tipo. Então, tudo que a gente fala de reconhecimento, enumeração de sessões NET, enumerações de DNS, enumerações de SMB, para listar pastas compartilhadas, tudo isso é identificado, tá? Isso e outras formas que nós vamos demonstrar ali para frente. Comprometimento de credenciais, brute force, senha de credencial sendo exposta na rede. Um exemplo simples, tá, pessoal? Vamos supor que nós temos um sistema aqui dentro da rede, ou na sua rede aí, que ele faz autenticação via web ou algo do tipo e não usa algum protocolo de segurança. Isso ele consegue identificar também, dando a entender que qualquer pessoa que fizer um sniffer na rede vai ser identificado. Movimento lateral, tá? Nós podemos falar de horizontal e vertical, escalação de privilégio, tudo isso é identificado também. Grande parte de vulnerabilidades da própria Microsoft, quando a gente fala de updates de patch de segurança, também são identificados. Então, será que o meu ambiente está faltando tal patch? Está devido ao problema de Gmood. Se alguém fazer exploração desse patch, dessa vulnerabilidade, o ATA vai identificar, tá?
e também o próprio domínio seu em cima do seu domain control ou algo do tipo, ele consegue também identificar. Então nós estamos falando que o ATA, dando um loopback, né? Nós estamos falando que o ATA realmente tem duas engines principais. Dessas engines a gente identifica tudo relacionado à análise comportamental ou a assinaturas já conhecidas previamente. E ele é uma ferramenta para identificar ataques internos na rede. Tá? Se vir alguém de fora tentar atacar meu firewall, tentar atacar meu router, o ATA identifica? Não, o ATA não vai identificar. A ideia dele é identificar depois que um usuário malicioso já está dentro da sua rede ou por algum motivo um hacker já burlou as suas proteções de bordas. Como você vai saber para identificar se tem alguém roubando seus dados ou tentando roubar? Essa é a principal funcionalidade interna do ATA. Bora para demo? Bora para demo, Andreazzi? Bom, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou interromper essa apresentação aqui, tá? E vou compartilhar com vocês, um minutinho só. Vou compartilhar com vocês a minha tela, o meu desktop. Apresentar a área de trabalho. O Lucas fez uma pergunta aqui, enquanto não aparece para vocês. Se algum malware que não for detectado pelas assinaturas que ele está falando de antivírus, algo do tipo, for executado, existe alguma sandbox para prevenir a ação maliciosa. Lucas, conforme nós falamos anteriormente, o ATA ele não faz a prevenção de nada, tá? Ele não vai identificar e já corrigir, até porque nós estamos falando de detecções de alto nível, a nível de AD, a nível de port mirror. Então, até se ele gerar algum falso positivo e fazer o bloqueio de algo errado, possivelmente sua rede para. Então, a funcionalidade principal do ATA é detectar, tá? Ele não corrige ou previne absolutamente nada. Eu vou mostrar um pouco do ATA, vocês vão entender realmente o valor e o potencial dele, tá bom? Vamos lá, galera. O que eu estou mostrando aqui para vocês inicialmente é basicamente a interface gráfica do ATA. Se tiver alguma dúvida, algum problema aí com conexão, por favor, vai nos informando. Então o que eu vou fazer aqui é o logon inicial, tá? Eu vou pegar o meu próprio usuário, que está hoje como admin na rede, para logar na aplicação. Controle de usuário, quem que é o administrador do ATA? Quem é o administrador do ATA é os domain admin da rede, tá? Você não consegue adicionar ou remover usuários que não sejam domain admins. Pô, Edu, Redbelt, Andreas, eu consigo deletar o usuário para não ter acesso? Só se você controlar o seu grupo de domain admin, tá? Fora isso, o controle do ATA é relacionado a configurações dele próprio para detecção, não para usuários e elevações de usuários. Então, inicialmente, a tela principal do ATA é esta. No canto esquerdo, nós temos todas as atividades, tá, que foram identificadas como ataques. Então, ele divide por alto, médio e baixo, ok? A partir dali embaixo, vocês vão ver que tem ali resolvido ou ignorado. Também são atividades que nós vamos resolvendo e ele vai dando esse tipo de suporte para nós. E no canto direito, nós temos as principais atividades que ocorreram na nossa última timeline, que a gente pode considerar de 24 horas, tá? Então nós temos ataques que aconteceram, atividades suspeitas, e o legal aqui que eu vou selecionar para vocês é o aprendizado da ferramenta. Conforme você vai criando usuários novos em sua rede, adicionando máquinas, ou até máquinas que estavam fora da rede, seja por uma licença médica, algum usuário, colaborador, assim que ele faz o logon na rede, ele começa a aprender com essa máquina e a partir daí ele consegue fazer essa análise comportamental, tá? Na área de configuração, que eu vou abrir aqui para vocês, no canto direito, que tipo de configuração nós temos? Então nós temos do próprio Center, tá? Que é onde eu estou conectado, esse é realmente a console principal, tá? É ele que faz o correlacionamento dos dados recebidos pelos gateways. Mais abaixo nós temos o gateway. Atualmente, nós estamos utilizando o gateway na parte de como servidor virtual, tá, André? A gente não está usando aquele lightweight, aquele peso leve, onde você faz a instalação no próprio AD. Nós optamos por instalar ele
em uma máquina virtual separada. É possível vocês utilizarem os dois, tá, pessoal? Isso não interfere em nada. Mais abaixo nós temos o usuário, administrador, os eventos, que o Luata ele não faz apenas a coleta do evento por gateway, você também consegue fazer o event forwarding para isso. Nós temos a parte de detecção e exclusão. Nesse caso, reparem, pessoal, que a gente colocou até um ICE ID de uma conta. O que é um Honey Token Account? Honeypot, Honey Token são termos utilizados na área de segurança, tá? Para identificar possíveis ataques. Você vai induzir os atacantes a atacarem esse honeypot, tá? Esse pote de mel, e aí você vai identificar com maior clareza esses ataques. Nesse caso aqui, nós criamos alguns usuários, eu no caso queria aqui um usuário administrativo, Andreazzi, e coloquei que se alguém atacar esse usuário administrativo, ele é um usuário falso, tá? Mas é para o ATA me alertar naquele exato momento. Então é um tipo de alerta diferente. Deixa o cara atacando, ele vai achar que tá tendo sucesso. Que tá tendo sucesso, que tá andando e tudo mais. Feliz da vida, e você já direcionou ele para um local, vamos dizer, seguro dentro da sua rede. Já é um usuário que eu não tenho preocupação nenhuma. Mais embaixo é a própria integração com o CIEM, tá? Para quem tem CIEM no ambiente, você consegue fazer o envio ou até a captura desses dados. Nesse caso, nós estamos utilizando um servidor de syslog aqui dentro da rede. Tá. Bom, vamos ao que interessa, tá? Legal, Edu, legal, Andreazzi, vocês demonstraram como que o ATA funciona, né? Ali na teoria. Mostraram as configurações, a parte principal dele. Vamos ver agora, pessoal, os ataques em tempo real, tá? Eu separei alguns tipos de ataques aqui. Antes de mais nada, deixa eu fechar. Você já tem hoje, ali na console do ATA, alertas de ataques que você já fez em outras demonstrações? Correto, André. Você já tem ali todo o histórico. Então, assim, esse histórico ele permanece. Ele fica ali para que você também tenha uma visão de todos os ataques que você sofreu. Enfim, histórico como geral. Excelente, está tudo ali dentro. Então, e como que a ferramenta faz para identificar ataques que já ocorreram com ataques novos? Eu vou demonstrar aqui alguns exemplos e aí a gente consegue dar um certo nível de aprendizado para a ferramenta. Então vamos lá, pessoal. A ideia aqui com vocês inicialmente, deixa eu abrir aqui até uma informativo. Vocês estão vendo basicamente o Nmap, tá? O que é o Nmap? O Nmap, para quem não conhece, ele pode ser utilizado tanto para port scan, pode ser utilizado para brute force. É uma ferramenta muito... É um canivete suíço que a gente chama, que a gente pode ser utilizado para diversas finalidades, tanto para boa quanto para más, tá bom? Nesse caso, nós instalamos o Nmap para a versão Windows, para mostrar aqui para vocês, mas ele foi inicialmente feito para versões Linux. O que eu estou mostrando aqui para vocês? Inicialmente, uma lista de passwords, tá? Onde nós vamos utilizar para realizar um brute force, e listas de usuários na minha rede para fazer o ataque de brute force. É claro que nessa lista eu já coloquei senhas reais, tá? Para mostrar que realmente como seria um brute force acontecendo real no nosso ambiente. Nesse caso aqui, então, já deixei todos os comandinhos prontos aqui para agilizar, né, Andreazzi? Boa. Boa. Vamos realizar, então, um ataque de brute force no nosso ambiente, pessoal. Então, um minutinho só, deixa eu expandir aqui. O que eu estou dizendo? Eu estou executando o comando nmap, tá? Atacando a porta 389, que é a do nosso AD. O script de brute force é o DAP, ok? E os parâmetros do meu AD. E é claro que os EUs, quem que é os EUs dentro da minha rede? Os EUs dentro da minha rede é o AD nosso para os testes, ok? Vamos lá. Iniciamos o ataque de brute force, conforme vocês podem ver. E sem realizar nenhum tipo de realmente de testes ou de reload na minha própria dashboard do ATA, vocês reparam agora que ele acabou de fazer uma atualização, tá, pessoal? Onde fica marcado como atualizado. Atualizado, Porque ele está dizendo isso aqui? Ele está dizendo que até o momento, como vocês podem ver, mais de 20 mil contas e tentativas de brute force na minha rede foram executadas. Está aumentando. Está aumentando, aqui não para de aumentar.
E o que ele está me informando? Que esse mesmo ataque realizou hoje às 9 da manhã, tá? Então a gente fez uns testes básicos aqui às 9 da manhã, e agora, também nesse exato momento, novos ataques foram realizados. E se a gente voltar lá para o nosso sistema de brute force, reparem que ele fez o brute force e conseguiu obter as credenciais válidas de 2 usuários. Então essa é a visão do atacante. Ele conseguiu descobrir a senha do usuário administrator, com a senha que nós colocamos previamente, e do usuário ata.test, com a senha que nós colocamos também. Isso para o atacante sabe, pô, legal, descobri 2 senhas do ambiente ali de teste da Red Belt. Já para o administrador do ATA, que é quem está querendo proteger, identificar, o que ele está mostrando? Olha, 3 contas válidas do ambiente foram testadas, Guest, Administrator e ATA-Test, tá? E dessas 3 contas, 2 o atacante conseguiu ter acesso. Que nós estamos falando da conta Administrator. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que deu uma lentidão. O Administrator e o ATA-Test. Pô, legal. Então o Brute Force foi realizado. Red Belt, o que mais é possível fazer então? Então vamos continuar como se fosse um atacante na rede, pessoal. Nesse caso, não sei se todos conhecem, nós vamos usar a suíte PS Tools. Tá? A PS Tools é vários comandos, vários programinhas para você executar no seu ambiente Windows. Nesse caso, nós vamos utilizar o PS Exec. Então nós estamos utilizando o PS Exec, que é para executar comandos remotos na rede. Eu estou utilizando aqui o usuário Administrator, que é um dos usuários que nós testamos aqui, com a senha válida que foi descoberta pelo Brute Force. Você vai elevar privilégio. Nesse exato momento eu vou listar processos do meu Zeus. Do Windows dele. Do Windows remoto do Zeus, tá? Então no caso, dando o comando aqui, ele listou, nesse exato comando, nesse exato momento, todos os processos que estão rodando no Zeus, com o usuário que a gente quebrou pelo Brute Force, tá? Legal, então vou minimizar aqui, para agilizar até para vocês aqui o ambiente. Quais são os impactos disso acontecer na prática? Um atacante consegue listar todos os seus serviços? Na verdade, o que eu executei aqui foi um comando até pequeno, tá? Básico, né, de listar processos, mas com esse mesmo comando de PSEs, eu poderia executar um exemplo NetUser, adicionar um usuário na rede, adicionar um usuário no ambiente local que eu fiz o teste. Tá? Então é possível a gente fazer... Você pode, até para ações menos, vamos dizer assim, maliciosas, mais bagunceiras, você pode finalizar um processo, pode fazer... Finalizar o processo, dar um shutdown na máquina, sim. Atrelar algum vírus a um processo que eu já tenho, criar processos novos. Daí em diante, como administrador da máquina ali, com comandos remotos, a gente pode executar diversos itens. Tá? Então, nesse caso, eu executei o comando remoto e eu também posso executar o comando remoto. Vamos fazer um teste aqui, tá? Com o ATA-Test. Um minutinho só. E visto que essa é uma ação até simples, né? Vamos dizer assim, básica, um ataque básico, mesmo assim o ATA vai lá e detecta. Mesmo assim o ATA vai lá e detecta. O Brute Force, como vocês viram, tá? Ele detectou, ele vai estar aqui embaixo, um minutinho só. Aqui, pessoal, só atualizando também o ataque do Brute Force. Reparem que ele informou para a gente, no mesmo momento, que 2 contas sensíveis foram expostas, as credenciais foram expostas. Por quê? Porque, deixa eu baixar aqui um minutinho só. Porque o Administrator e o ATA-Test teve a tentativa de Brute Force via LDAP em Clear Text. Tá? Então ele consegue identificar também até isso, que eu não usei no tipo de identificação. E o comando que nós executamos aqui dentro, pessoal, olha que legal. Ele já trouxe para a gente, tá? Reparem que ele está perguntando se esse comando é algo legítimo ou não, Andreas. Então é aqui que ele está aprendendo, que ele faz o aprendizado da ferramenta. Se você executasse isso com essa conta com uma normalidade, você poderia dizer, opa, isso aqui é normal, eu executo. E aí você tira isso do radar do ATA. Excelente. Se você um dia quiser retornar esse comando para o radar do ATA, vamos dizer assim. É possível. Ele vai sempre me notificar, mas ele não vai fazer tanto alarde como ele está fazendo agora. Mas aí eu posso voltar aqui de novo no botão Input, que forma está mostrando aqui em cima.
e aí eu seleciono o que está errado. Então, nesse caso, ele está perguntando se a máquina HeadSafe, que é a minha máquina, executou um comando remoto no Zeus, como vocês podem ver aqui em cima, tá? E se isso é legítimo. É claro que nesse exato momento eu vou falar que isso não é legítimo. E o legal, olha que interessante, ele já me mostra que o usuário administrator, via a máquina HeadSafe, que é a máquina que eu estou utilizando, executou um comando remoto no Zeus, tá? Que é basicamente aquilo que nós vimos anteriormente. E nós temos todas as informações necessárias se eu digitar em Export Excel. Ele me mostra tudo o que foi testado. Então, voltando aqui, executamos o Brute Force, a partir daí, executamos um comando remoto na máquina, tudo isso o ATA alertou. Vamos executar agora comandos de reconhecimento, dando um exemplo simples, tá? Um próprio NS Lookup. Beleza, tá? Legal. Junto com em cima do nosso domínio Headbelt. É claro que o meu próprio domínio vai recusar essa consulta, já que está configurado para recusar, para não ter nenhum tipo de sniffer, tá? E vamos ver agora o que o ATA, deixa eu aumentar aqui, o que o ATA vai informar para a gente, tá? Nesse exato momento, o que ele informou? Mesma coisa, ele está fazendo a pergunta para a gente. Eu vou colocar que isso não é algo legítimo, não é algo normal, não é uma normalidade do meu sistema. E ele está informando o quê? Olha, aqui a HeadSafe, a máquina HeadSafe, tá? Executou comandos de requisições de DNS no Zeus. E ele fala que a HeadSafe, a máquina, não é um servidor de DNS. Então isso ele já reconhece como algo também ilegal. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada no meu ambiente. Pô, mas Edu, Andreazzi, está dizendo uma máquina. Quem que executou isso na máquina? Tudo dentro do ATA, pessoal, é clicável, tá? O que seria clicável? Ele tem 100% de informações adicionais. Então vamos dar um exemplo. Cliquei, vou clicar aqui para vocês verem, em cima da máquina HeadSF-LPTE, tá? Um minutinho só, vai carregar para vocês aí. Beleza. Já carregou. O que ele me mostra? Ele me mostra todas as informações necessárias dessa máquina. Inicialmente lá em cima, qual é a versão dessa máquina, qual é o último build dela, quantas atividades suspeitas essa máquina possui, tá? E mais embaixo ele me mostra as pessoas que logaram nessa máquina. Dia 11 de maio, às 11h48, quem logou é o Eduardo Bernoulli Lopes, eu no caso. Então eu sei que quem executou aquele comando malicioso foi o Eduardo através dessa máquina. E eu consigo trazer mais informações dessa máquina aonde que ela logou, ok? Voltando lá para o nosso amigo. Pô, Edu, legal, muito interessante, tá? O que mais a gente consegue entender pelo ATA? Lembra lá atrás, pessoal, que eu falei para vocês que a gente colocou um honey token de algum SID, Andreas? Lembro. De um usuário específico. Esse usuário específico, pessoal, é o nosso querido, deixa eu ver aqui para vocês verem, é o nosso querido amigo ata.test. Então vamos, nesse caso, usar ele, tá? Por uma conexão remota e ver qual que é realmente o impacto, o que ele vai mostrar isso para o nosso ATA aqui. Então, uma conexão remota. Pegar a senha ali, correto? Que ele me informou. Se eu selecionar aqui, ó, teste exemplo ATA. Aliás, eu vou fazer o logon. Então, nos Zeus aqui, usando esse usuário, ele me deu o logon, gente. Ele possibilitou eu acessar a máquina, já que é uma máquina já controlada como Honey Token. E o que nosso amigo ATA vai demonstrar para nós? Deixa eu só que ele está carregando aqui. Show. Bom, todos esses tipos de ataque que você está fazendo são ataques ainda, vamos dizer assim, numa camada até mais básica, mais algo que isso pode. A minha pergunta é a seguinte: isso pode ocorrer na sua rede todos os dias, você não sabe? Pode ocorrer todo dia. Porque assim, hoje, se a gente for pensar nesse tipo de ataque, um brute force, onde que vão identificar um brute force? Literalmente nos logs do seu AD ou de alguma máquina, certo? Porque qual o tipo de erro que vai gerar quando eu fazer um brute force? Failure e logon. Então, eu preciso estar olhando aquilo lá. E se eu olhar um AD, se eu realmente parar para olhar um AD,
Isso daí vai me tomar um tempo, vai me tomar pessoas absurdas, é uma demanda muito alta. Uhum. Então são esses simples ataques que um atacante começa a fazer. Realizar brute force, realizar reconhecimento de DNS, tentativas de net user, listagem de usuários, listagem de grupos, via a rede. E é isso que o ATA tem como principal benefício. Fazer essa captura, essa identificação de ataques mínimos até ataques mais robustos, tá bom? Quem não tem um ATA hoje dentro da sua rede, como ele consegue identificar esses ataques? O que acontece hoje dentro de uma rede que não é identificado? Muita coisa. Muita coisa. Se a pessoa não tiver um CIEM, se a pessoa não tiver algo que olha para dentro de casa, vai ser realmente muito, muito, muito... Deixa eu salvar aqui para ele ir aprendendo. Vai ser muito, muito difícil ele aprender, ele ter esse tipo de aprendizado, tá? De ele fazer. O que eu vou mostrar aqui para vocês, além do Honey Token, é outras atividades. Então, vamos supor que já tivemos acesso ao AD, já tivemos acesso a dados confidenciais. O que mais que o ATA ele vai conseguindo fazer essa identidade, ok? Nesse caso, Andreasi, vamos ver aqui. Só um minutinho só. É claro que no dia a dia, né, no ao vivo, hoje nós estamos utilizando um ambiente de teste da Red Belt. Uhum. A parte de aprendizado, de user behavior, ela está ainda bem imatura, tá? Ela não está com os dias contados, com toda realmente o poder da ferramenta, tá? Até com a sua agilidade. Mas para esses ataques nós vamos demonstrar hoje, que são ataques básicos, a rede já consegue fazer todo esse tipo de identidade, tá? Show! Vamos pegar aqui do Honey Token, tá? Da atividade do Honey Token. Surgiu uma... Legal, vamos lá. As perguntas do Andreas ele vai respondendo para vocês aqui. O que eu estou mostrando aqui, Andreas, enquanto a ferramenta ele não puxa ainda com o aprendizado dele, eu estou mostrando já a atividade de Honey Token, tá? Que ele identificou. Então, o que ele está identificando, pessoal? Ali, repare que no ATA teste, ele está com um S. Por que esse S? Que é de uma atividade já privilegiada, de um acesso privilegiado que nós colocamos, e no caso é Honey Token. E repara que até o ícone que ele colocou ali é de uma abelhinha. Legal. Tá? Então ele já está me dizendo que, olha, a máquina, o usuário, ata.test, que estava como Honey Token, ele foi utilizado, tá, pela máquina RedSafe para conectar nos Zeus via Terminal Service. Ele já fala ali para a gente qual o tipo de protocolo. E é claro que se eu puxar aqui mais em detalhes, tem todas as informações que realizou esse tipo de teste. Pô, eu gostaria de extrair essas informações, não tem problema nenhum. Você consegue puxar isso via export de CSV, Excel, que ele consegue jogar isso para o seu ambiente. Pô, legal, o que mais é possível o ATA detectar? Tá? Então vamos dar um exit aqui desse comando. Ele havia travado naquele comando. Vamos executar o comando agora, Andreas, para enumerar tanto usuários quanto grupos. Tá? Então vamos supor que eu estou aqui na rede minha, não estou com usuário privilegiado, tá? Ainda eu sou como Eduardo.Lopes aqui dentro. Meu hostname está normal, legal. Então vamos listar usuários do meu domínio. Tá? Pô, legal, listei bastante usuários. Vou listar grupos também. Então listei os usuários ali do meu AD, tá? Listei também os grupos do meu AD também, já que eu sou um usuário mal intencionado e eu estou começando a listar dados aqui dentro do meu ambiente. Deixa eu ver essa central sem privilégio. Ok. Então, o que um usuário mal intencionado faz após ter acesso a uma rede, a um ambiente, né, remoto? A primeira coisa que ele faz é tentar realmente listar usuários, para daí em diante listar grupos, daí em diante fazer brute force, tentar descobrir usuários e senhas, ou fazer capturas e escalação de privilégios laterais, né? Então, rodar isso de forma lateral.
só. Ok, vamos aqui pegar novamente user barra. E rodar também ela com outra. Ok. Maravilha, vamos lá. Aqui eu estou abrindo para vocês, tá? Aqui ele já pegou alguns ataques diferentes para nós e eu estou mostrando para vocês realmente o reconhecimento, tá? De enumeração de usuários. Nesse caso, ele está dizendo também que eu, Eduardo, através da minha máquina, fiz um levantamento de usuários via o meu domain controller. Então, o que esse usuário fez de errado? Ele saiu da minha normalidade. Eu nunca tinha feito um levantamento de domínio, eu nunca tinha feito algo parecido. Nesse caso, ele começa a informar para mim que eu fiz esse tipo de ataque e mostra realmente todos os detalhes. Aqui, nesse caso, ele está dizendo que eu consegui expor 12 contas, tá? De forma maliciosa, em ataques diferentes. E repara que conforme eu vou fazendo novos ataques, ele vai surgindo para mim, atualizando, né, o update time desse ataque. Vamos realizar agora um outro tipo de ataque aqui. Um minutinho só, deixa eu carregar. Nesse caso agora, Andreas, deixa eu voltar ali para o nosso... Nesse caso agora nós vamos utilizar, tá, o comando chamado... É um programa, na verdade, né, Net Session. O que esse comando faz, pessoal? Ele lista basicamente todas as sessões abertas aqui do meu ambiente de pastas que estão sendo compartilhadas e algo do tipo, tá? Tá. Para que eu iria fazer isso daqui? Realmente, se eu... Os barramentos. Se eu realmente gostasse, se eu realmente quisesse listar pastas que estão sendo compartilhadas e a partir daí eu consigo escalar privilégios de Pass the Hash, Golden Ticket, já que esses usuários eu sei que eles estão com a conexão aberta, tá? Todo usuário que tem um compartilhamento, nesse caso, está com a conexão aberta. Isso, está com a conexão aberta. E é ali onde tem uma vulnerabilidade para você fazer esse tipo de ação dentro da rede interna. Excelente, excelente. Então reparem que aqui ele atualizou, né? Eu atualizei aqui para vocês a nossa console do reconhecimento de directory, tá? Então eu numerei users primeiro, e depois eu numerei grupos, ok? Aqui o DNS que nós estamos aberto, Remote Execution. Só. Nós temos que ir numerando de forma, né? Tá um pouquinho lenta aqui a conexão. Mas legal. Legal você mostrar esses ataques em tempo real. A gente consegue ter uma percepção também de como isso acontece na prática, né? Realmente. E na prática é bem visível aqui como ele vai se atualizando em tempo real e como você pode sempre visualizar dentro dessa console todos os ataques que você tem. Ele gera alerta? Gera alerta de todos os tipos que podemos imaginar, né? Então aqui, a enumeração de usuário... Eu preciso ficar olhando essa console o tempo todo? Você pode olhar a console o tempo todo, ou você pode setar elas para te enviar e-mail ou preencher isso via CIEM. Esse tipo de alerta que eu estava me referindo. Eu não preciso ficar olhando essa console o tempo todo. Claro que ela tem muito mais detalhes, mas eventualmente se eu recebo um novo alerta, um novo evento acontece, eu posso receber um e-mail imediatamente e ir lá e visualizar a console? É assim que funciona ou
Não é assim que funciona. É assim que funciona. Então você recebeu o alerta, para ali o que você está fazendo, já vê a criticidade baixa, alta ou média, e você pode acessar a console. Mas e se eu não precisar acessar a console? É legal você acessar nos primeiros meses, tá? A gente deixa isso bem claro, até para você ir setando o que é esse tipo de ataque. Ajudar ele no processo de aprendizado. Então, um exemplo aqui, ele atualizou aquele ataque que nós fizemos agora há pouco, tá? Alguns minutos atrás, de numeração de sessões, tá? Então, tudo aquilo que a gente faz, é claro que se tiver num ambiente já próprio, um ambiente customizado, a agilidade do ATA, a gente está falando aí para cada ataque, se não for identificado com um delay de 20 a 30 segundos, é no máximo 1 minuto. A nossa aqui está com um delay de 2 a 3 minutos, tá? Relacionado ao ataque. Então, mínimos ataques ele acaba conseguindo identificar, tá? Só que o legal que eu quero mostrar para vocês é que além do ataque, eu consigo ter realmente uma visibilidade, Andreas, de todo o meu ambiente, tá? Um exemplo simples, vou deixar esse programinha aqui rodando para vocês. É um programinha que vocês podem pegar na internet, só para dar um exemplo, vou deixar na minha própria rede. Então vamos supor, um ataque hacker ele não executa, se for um script kid, ele não vai executar comando, ele vai executar programas. Exemplo de um programinha aqui, tá? Que eu vou deixar rodando para vocês verem realmente a criticidade da ferramenta que ele consegue identificar. Tá. E o legal é que aquilo que eu falei hoje, então, ele identifica ataque, mas o que mais o ATA ajuda a gente a fazer? Tudo o que tiver no meu Active Directory, Andreas, eu consigo identificar, tá? Então vamos dar um exemplo, pessoal. Grupo Domain Admins. Todos sabemos que é um grupo extremamente importante. Uhum. Eu consigo clicar no grupo Domain Admins através do campo de search aqui em cima. E a partir daqui eu consigo identificar quem são as pessoas que fazem parte desse grupo, tá? E toda a atividade que teve nesse grupo. Então eu consigo identificar se alguém foi adicionado ao grupo e depois removido. Então vamos supor, eu tenho um usuário na minha rede, um administrador na minha rede, que ele odeia Gmood. Então ele acha mais fácil adicionar tais pessoas ao Domain Admin, faz a modificação, dá 5 minutinhos e ele remove a pessoa do Domain Admin. Isso foge totalmente das linhas de compliance e de regras da própria companhia. A partir daqui eu consigo auditar esses usuários. E o mais interessante, pessoal, é que nenhum administrador, mesmo eu sendo administrador da ferramenta, eu não consigo remover nada que tem no ATA. Nenhum log. Nada. Nenhum log. Então, se o Andreasi fez alguma besteira aqui na rede e eu vou consultar ele, eu consigo... Já era. Já era. A pessoa não consegue apagar, tá? Isso para auditoria funciona muito bem, né? Funciona muito bem. Um exemplo simples também que eu nem mostrei ali dentro. Ali eu tinha mostrado a minha máquina, né? Vamos mostrar o usuário Eduardo. Então eu consigo puxar quais máquinas receberam o logon e nesse caso eu também estou puxando sobre o usuário Eduardo.Lopes. Quem que esse usuário Eduardo.Lopes logou? Em quais máquinas ele logou? Então será que eu tenho um domínio admin na minha rede que ele está acessando as máquinas da presidência, do diretor financeiro? Tudo isso eu consigo fazer esse levantamento em cima da ferramenta, muito de uma forma gerencial, de uma forma compliance para auditoria. Ok? Andreas, relacionado aos ataques, era basicamente isso que eu gostaria de demonstrar, tá? Acho que não vem muito ao caso a gente mostrar um ataque de Golden Ticket, já que são ataques um pouco mais complexos e na verdade a gente estaria mais ensinando a fazer o ataque do que mostrando o poder da ferramenta, ok? Então a ideia do ATA é realmente mostrar, através desse alertas. Os alertas que geram os ataques que são identificados, tá? O que eu gostaria de mostrar para você aqui, nesses últimos slides, pessoal, antes de eu fechar aqui, eu vou abrir novamente a apresentação, ok? Deixa eu só... vai começar novamente a apresentação, só vou mostrar um slide para vocês. Esse slide que eu gostaria muito de mostrar para vocês é bem uma arquitetura simples, tá, de como funciona o ATA Center, o ATA Gateway e o Lightweight. Repare aqui embaixo que nós temos dois DCs, o DC1 e o DC2, tá, Director, o meu AD1 e o 2. Nesse caso está instalado o Lightweight em cima deles. E eu tenho o ATA Gateway como, lá em cima, no canto esquerdo, como uma máquina virtual para fazer port mirror dos meus ADs também, ou de outros
ou de outras máquinas, Fort Mirror, ou de outras Event Force que eu achar necessário, ok? Então, basicamente, o que mostramos para vocês hoje aqui foi a parte de brute force, tá? Para realmente quebrar senhas de usuários através de ataques de dicionários, executar comandos remotos via remote executions, identificar possíveis inícios de DNS spoofing, main the middle, que é com aquela parte que mostrou de reconhecimento de DNS, protocolos fracos dentro da sua máquina, dentro do seu ambiente, dentro das suas conexões de rede, grupos de usuários, mostramos ali para vocês também, e o monitoramento dos servidores, e alguns ataques adicionais, tá? A gente vai abrir agora esse espaço, pessoal, para caso vocês tenham algum tipo de dúvida, tá? Vão ficar à vontade, o André já está respondendo. André, você pode parar de editar aí, vamos lá. Só eu falei aqui agora. O licenciamento, o pessoal perguntou aqui, acho que é importante. Ele faz parte do EMS, é um dos 5 produtos que a gente tem lá dentro do EMS. Um ponto legal também, empresas que possuem Enterprise Agreement com Enterprise Call, Wide Company. O que é Wide Company? A empresa inteira tem um Enterprise Call. Também estão com o licenciamento do ATA já disponível. Então, ele pode ser adquirido pelo EMS e também em algumas modalidades de contrato EA, ele já está disponível também, tá? Mas via o caminho mais fácil por dentro do EMS, o licenciamento do EMS, que aí ele não tem só o ATA como produto de segurança, mas enfim, tem uma suíte inteira de segurança, né? Maravilha. A gente falou ontem, por exemplo, do Intune com eu e o Paulo, e amanhã a gente fala um pouquinho também de Office 365 e também de Azure AD. Enfim, acho que para licenciamento esse é o melhor caminho. Esse é o melhor caminho, com certeza. Tá? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida? Legal. Roger, é necessário licença para todos os usuários, tá? É claro que se você tiver o ATA, conseguir instalá-lo, ele vai funcionar, mesmo você não tendo licença para todos os usuários. Ele vai fazer o monitoramento de todos os usuários, mas aí você não estará compliance, né, com a sua própria configuração, tá? Aí tem a pergunta do Paulo sobre integração com Zabbix, ou com Cien. Paulo, todas as informações geradas hoje pelo ATA é possível integrar apenas com o Cien, tá? O Zabbix ele não integra com ele na parte de leitura de logs. A não ser que você faça, né? Tem sim a possibilidade de você fazer integração com o Syslog. Então, se o seu Zabbix estiver integrado com o Syslog, aí você consegue integrar o ATA. Isso que eu ia falar. Desde que ele esteja integrado com o Syslog, ele pode pegar. Pode pegar. Não tem uma integração Next-Next, né? Mas dá para fazer dessa forma sim. Sim, todas essas sessões foram gravadas e vão ser disponibilizadas no canal da Red Belt, no Facebook da Red Belt. A gente vai ter lá o link das apresentações. Amanhã tem uma outra apresentação de Office 365, segurança focada em Office 365. Já deixo o convite aí para todos vocês. Ok? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Claro que poderíamos, acho que talvez aumentar o nível de teste, mas acho que a ideia não é essa, né, Neraz? É mais mostrar o poder da ferramenta. Pelo tempo que a gente tem aqui também. Que nós temos, tá? Acho que é o suficiente, a gente consegue mostrar aqui o poder da ferramenta e daqui para frente é entender que ela consegue identificar, né, detectar todos esses outros ataques que você comentou e citou também naqueles slides, tá? Sim. A apresentação está disponível nos anexos aí da sala, quem quiser baixar, fica à vontade. E depois consultar o material, como eu disse, em nossos canais. Pessoal, obrigado, uma boa tarde para vocês e a gente se vê amanhã ao meio-dia. Obrigado, Maravilha, pessoal. Obrigado, Andreazzi. Um abração, pessoal.